Olá! Hoje eu irei falar da cidade de Cachoeira. Então vamos lá, descobrir um pouquinho mais dessa cidade maravilhosa. Inicialmente, eu conheci essa cidade em uma viagem da escola, onde eu pude explorar muito o seu lado turístico e histórico. Agora eu irei mostrá-lo para vocês. Bom, Cachoeira é um município localizado no estado da Bahia, com 130 quilômetros da capital do estado, Salvador, e com população de 33.470 habitantes. As margens do Rio Paraguaçu é uma das cidades baianas que mais preservou a sua identidade cultural e histórica e recebe o status de Cidade Monumento Nacional por abrigar o estilo barroco das suas igrejas e museus. Ela já foi a sede durante a Guerra de Independência e é muito famosa pelos seus terreiros de candomblé. Suas festas religiosas de junina são monumentais, com missas, procissões, palestras, comidas típicas e samba de roda. Agora, vamos explorar um pouquinho mais do seu lado turístico. Em primeiro lugar, não podemos esquecer da Casa da Câmara e Cadeia Pública. Ela foi construída entre os anos de 1698 e 1712 e situa-se na parte plana de Cachoeira, impedindo-se das enchentes do rio Paraguaçu. Ela já foi 2 vezes a sede do governo legal da província e possui elementos característicos do estilo barroco, como telas de muito valor histórico, que é o retrato de Dom Pedro II e o primeiro passo para a independência da Bahia. Atualmente, ela abriga a Câmara Municipal de Cachoeira e funciona como galeria e museu na parte interna inferior, onde se encontrava a cadeia. Outro lugar muito visitado é o Convento e Igreja Nossa Senhora do Carmo. O Conjunto do Carmo é formado pelo convento e pela Igreja da Ordem Terceira do Carmo e possui notável valor histórico e monumental. Ele encontra-se na Praça da Aclamação e essa construção é de 1715 em estilo barroco. O interior da igreja é revestido de ouro e painéis de azulejos portugueses, abrigando também imagens de madeira de Macau. O prédio do convento já acolheu o Pátio da Câmara, a Casa da Moeda, quartel, pensão e até hospital. Atualmente, ele sofreu grande reforma em 1981. Uma outra igreja é a Igreja Matriz da Nossa Senhora do Rosário. Essa construção é do século XVIII e é localizada entre a Rua Ana Nery e a Praça 13 de Maio. A igreja leva o nome da Santa Padroeira do município. Ela se destaca pela riqueza de seu interior, que possui imagens, telas, alfaiaias, sacrário de prata e revestimento de azulejos históricos. No interior de suas torres piramidais, também revestidas de azulejos, é possível apreciar a vista de quase toda a cidade de Cachoeira e a parte de São Félix. O local possui um dos maiores conjuntos de azulejos portugueses existentes no Brasil. Outra igreja é a Igreja Nossa Senhora da Ajuda. Esse edifício foi construído em 1687 e trata-se da primeira igreja da cidade de Cachoeira. Essa construção é de relevante importância arquitetônica por abrigar imagens de Nossa Senhora da Ajuda, São Francisco de Assis, São Benedito, entre outros. Bom, em 1595, quando foi erigida, era uma pequena ermita consagrada a Nossa Senhora do Rosário. Em 1637, ela foi reconstruída e dedicada a Nossa Senhora da Ajuda. E a grande festa anual de Nossa Senhora da Ajuda, ela acontece na primeira quinzena de novembro. Outro ponto turístico é o Imperial Ponte Dom Pedro II. Foi inaugurado em 7 de julho de 1885 e foi construída sobre o rio Paraguaçu, ligando a cidade de Cachoeira e São Félix, que situam-se nas suas margens. Essa estrutura é composta de ferro e lastros de madeira importados da Inglaterra e mede 365 metros de comprimento e 9 metros de largura. Ela tem muita importância na economia baiana do século XX e é uma das principais obras de engenharia da América do Sul à época. E a ponte hoje também é um dos cartões postais de Cachoeira. Outro ponto é o Museu Regional da Cachoeira, que atualmente é a sede do IPAM. Ele situa-se na Praça da Aclamação e encontra-se alojado em uma mansão colonial do século XVIII e é dividido em 2 pavimentos, como é também a característica das demais construções que o cercam. O sobrado foi uma das mais ricas e importantes residências baianas e pertenceu a diversas famílias de Cachoeira, até ser doado a IPAM. Após sofrer grande reforma, em 1966, ela foi aberta ao público como um museu, e seu acervo é composto por mobiliário colonial, uma parte trazida do Rio de Janeiro e outra parte doadas pelos moradores de Cachoeira. Um outro ponto é o Centro Cultural Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte. Esse centro tem como objetivo preservar a cultura afro-brasileira da Bahia
e valorizar a tradicional festa que é patrimônio imaterial na Bahia, a Festa da Boa Morte, que foi reinaugurada em 2014. Essa irmandade ela foi idealizada por mulheres negras escravas que, impedidas de praticar essa religião, uniram-se numa confraria afrocatólica para venerar Nossa Senhora da Boa Morte, que secretiza seus deuses e orixás, cuja festa ocorre no mês de agosto. Um importante ponto que também é muito visitado é o Museu Hansen Bahia Karl Heinz Hessen. Hessen, ele nasceu em Hamburgo, na Alemanha, e ele fez carreira como artista plástico na Suécia. Aí, depois, em 1950, ele veio para o Brasil e trabalhou em São Paulo. E depois ele se apaixonou-se pela cultura baiana e fixou-se em São Félix, onde adotou o nome Hansen Bahia. Bom, esse artista tem muitas pinturas, ilustrações, gravuras, xilografuras, entre outros. Bom, a casa de Hansen Bahia já foi hospedada por Dom Pedro II em 1859 e pela Princesa Isabel. Então é um ponto muito visitado de Cachoeira. E nela você pode encontrar mais de 4.000 obras na qual a população local tem acesso a atividades artísticas e cursos. Outro lugar é a Santa Casa de Misericórdia e Capela da Santa Bárbara. Esse edifício abriga a capela, que tem um altar em estilo rococó. O estilo rococó ele surgiu na França e faz alusão a um estilo tipicamente decorativo. Outro ponto muito visitado é a Chafariz Imperial, que foi construída em 1827 para abastecer a cidade. Bom, em São Félix, uma boa opção de conhecer é o Centro Cultural de Danhan, que é ligado a uma fábrica de charutos, que é a Fábrica de Charutos Danhan. Essa fábrica ela foi inaugurada em 1873 pelo alemão Gerhard Danhan e até hoje produz charutos de alta qualidade, comparados aos cubanos. E eles são confeccionados artesanalmente por mulheres que passam seu conhecimento de geração para geração. Não podemos falar de Cachoeira sem esquecer das suas comidas típicas e festas. Em relação às comidas, temos como os principais a feijoada, o caruru, o vatapá, o acarajé, o abará e diversos tipos de muquecas. E em relação às festas, temos duas que são bem emocionantes. Em primeiro, temos as festas de Nossa Senhora da Boa Morte, que acontece na primeira quinzena de agosto, e a Irmandade da Boa Morte percorre as ruas. Senhoras negras exibem vestes e joias enquanto entoam cânticos para a padroeira. Esse culto termina em festa profana, com samba de roda até o dia amanhecer. E temos também a Flica, que é a Festa Literária Internacional de Cachoeira, no Conjunto do Carmo. Além das mesas de debate e lançamentos, tem shows musicais e manifestações culturais. E foi isso, espero muito que tenham gostado.